Boa noite, boa noite. Que felicidade estar com vocês mais uma quinta-feira no Farol Nacional Autoestima 360. E hoje o meu convidado, ele é mais que especial porque a gente se conheceu há um tempão atrás. A gente ainda estava andando numa faculdade para ter uma profissão, tentando entender o que a gente queria fazer. Eu tranquei minha faculdade, mas ele continuou e eu quero que ele se apresente para vocês. Ele é o meu amigo Ricardo, mas hoje ele é o Dr. Ricardo, biomédico. Boa noite, Rick, tudo bem? Boa noite, Dani. Tudo bem? E você, como é que tá? Tudo bem também. Parece que foi ontem que a gente se conheceu, né? Sim, nossa. Mas faz tempo, hein? Faz Passou muito tempo, rápido. passou rápido. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E hoje a gente Imagina vai que agradeço. falar sobre estética, sobre beleza, sobre como que esse mundo da biomedicina influencia na estética, como hoje os botox da vida influenciam na autoestima das mulheres. Eu quero que você Sim. fale para mim, como biomédico, como que você vê essa fase de que todo mundo hoje quer fazer um procedimento e hoje até está muito mais Uhum. acessível do que antes. Sim. Hoje em dia, eu creio que a biomedicina, ela ajudou muito nessa disseminação, principalmente pelas classes mais baixas, né? Hoje a gente conseguiu deixar muito mais acessível a biomedicina, né? A estética em si, a harmonização. E é uma questão muito importante, porque há muito tempo atrás ela só era acessível para classes mais altas. E hoje em dia a gente consegue proporcionar isso para todo mundo. Gente, porque quando a gente fala de autoestima, parece que ficar bonita, ficar bela, ficar com um rosto mais harmonioso é inacessível. E não é verdade. Porque, Uhum. claro que nós temos que comparar valores, preços, porque se o preço for muito exorbitante de diferença, a gente precisa desconfiar, porque produto bom e de qualidade no mercado e Sim, aprovado pela com Anvisa certeza. vai ter um certo valor. Não tem como ser muito abaixo do mercado, mas tem clínicas que Uhum. trabalham sério com produtos de qualidade e valor acessível. Hoje você atende aonde, Rick? Hoje eu atendo no Morada do Sol, aqui em Americana. Faz muito tempo que você está nessa clínica? Como que funciona? Já faz uns 2 anos já. E os seus tratamentos, os procedimentos, como que funciona? Quando a pessoa ela quer mudar o rosto, Uhum. quando ela quer fazer um botox, preencher uma olheira, quais são os procedimentos? O que vocês, além da estética só, do fora, do contexto, o que vocês apresentam para essa cliente? Vocês conseguem identificar se realmente ela está precisando, se é uma coisa que é desnecessária? Como que funciona? Então, primeiro a gente parte da consulta, né? Sempre é importante uma consulta primeiramente. A gente precisa fazer uma anamnese, ver toda a questão de saúde também nessa paciente, não só a estética em si, mas a gente também tem que se ligar, se importar com essa parte da saúde, que é muito importante. Porque se essa parte não estiver alinhada, a gente também tem a questão de intercorrência, que a gente vê muito por aí, né? A questão de quando um procedimento ele não é bem planejado, quando ele não é bem indicado, a gente tem alguns problemas, né, que podem vir junto. E essas intercorrências, quando a cliente mente, como que vocês conseguem fazer a reversão disso? Então, tem muitas formas, depende muito do tipo de intercorrência. Geralmente, quando a gente fala de harmonização facial, o pessoal sempre pensa em preenchimento. No Sim, preenchimento, a gente tem uma enzima chamada hyaluronidase. Quando a gente tem algum problema, meu gatinho, que bonitinho. a gente tem uma enzima chamada hyaluronidase. Essa enzima, ela degrada o ácido hialurônico, né? Ela quebra as ligações ali do preenchedor. Então, quando a gente tem, por exemplo, um sinal de isquemia, um sinal de alguma intercorrência, a gente pode já entrar com ela direto para a gente reverter aquele problema. E é imediato? Dá para saber na hora? Então, depende. Depende muito do organismo da pessoa e do preenchedor. Tem alguns preenchedores que demoram um pouco mais para degradar. E também depende da hialuronidase que você está usando também, da marca, enfim. Então, é sempre bom priorizar essa questão de marca, de uma boa qualidade, para degradar o mais rápido possível. Porque numa isquemia, por exemplo, quando a gente percebe ali o tecido isquêmico, é quando a gente percebe ele esbranquiçado. Então, quando ele está esbranquiçado, já é um sinal de alerta. Quando a gente percebe que está esbranquiçado, a gente já tem que entrar com a hialo. E você acredita que existem mulheres exagerando
no contexto de se transformar, que estão passando do ponto? Como que você vê isso na estética? Sendo biomédico, como que você vê isso? Chega uma cliente que você olha e fala, meu, tá tudo bem aqui, não precisa de nada. Como que você convence essa cliente que já tá partindo pro exagero? Como que funciona? Então, aí a gente já é uma parte também que envolve a consulta. A gente tem que analisar as proporções do rosto, a gente não pode realmente deixar exagerar. Eu acho que antigamente, há uns anos atrás, estava muito em alta na harmonização essa questão de transformar a face, né? De você se transformar e virar outra pessoa. Hoje em dia, esse movimento já está em baixa. Eu sempre gostei do natural. E hoje muitos profissionais estão mudando esse conceito, né? De um procedimento mais natural, mais imperceptível. Você olha, vê o que a pessoa fez, né? A gente não consegue perceber o que a pessoa fez, mas vê que tá diferente. Eu priorizo muito isso, eu acho que é importante você manter a naturalidade, até porque a naturalidade é um fator também que leva à segurança. Porque a gente também não pode exagerar. Exagero também é sinônimo de insegurança também, a gente pode trazer problemas aí. Aqui a gente tem algumas imagens de alguns procedimentos. E aqui foi na parte do pezinho de galinha, que a gente costuma dizer, né, Rick? Isso. Quando a gente faz esses procedimentos no rosto, para todas as áreas do rosto, a gente usa o mesmo produto ou cada área é um produto diferente? Como funciona? Não. No caso da toxina, a gente pode usar no rosto inteiro. Tá? Só que varia as quantidades e o tipo de aplicação e a forma que a gente aplica. Mas é o mesmo produto, só que em concentrações diferentes. A gente pode concentrações falar... não, digo. Concentrações não, em quantidade, na verdade. A gente pode falar que a toxina botulínica é um tratamento? Isso. É um tratamento estético? Sim, é um tratamento. Ela é um tratamento. Não é algo como um preenchedor, por exemplo, que a gente coloca ali para embelezar. Ela trata o músculo conforme vai passando o tempo. Então, no caso, é algo importante a se fazer. E Sim. trata esse músculo para esse músculo ele não ficar flácido. É assim que funciona? Mais ou menos isso? Não, na verdade é assim. A toxina botulínica ela vai agir enfraquecendo, entre aspas, né? Enfraquecendo o músculo. Então ela vai relaxar mais aquele músculo. Porque conforme vai passando o tempo, quanto mais você usa o músculo, é como na academia, quando a gente vai fazer hipertrofia, quando a gente quer hipertrofia. A gente vai pra academia, a gente malha aquele músculo, a gente exercita aquele músculo para ele ficar mais forte. Isso acontece com o rosto também. Conforme vai passando o tempo, ele pode ficar mais forte. Principalmente nessa região de glabela aqui, ó, que é essa região entre a sobrancelha. Geralmente esse músculo fica muito forte com o passar do tempo. E a gente tem que fazer toxina para tratar esse músculo, para que lá na frente ele não fique tão forte, não marque aquela linhazinha do 11 que chama, né? Que é aquela linha no meio aqui, aquelas duas linhas aqui no meio da sobrancelha. Ô, Rick, eu fiz o meu procedimento, fiz procedimento, foi toxina, fiz aqui, ó. Eu não consigo nem mexer. E é super normal, como que funciona? Por que paralisa? Então, a toxina ela vai agir lá na inserção entre músculo e pele, ali, na ligação. Então, ela vai impedir de o neurotransmissor sair da ligação neurosináptica. Então, ela vai impedir a saída da acetilcolina, né, que é o transmissor que faz o movimento, né, do músculo, e ele paralisa aquele músculo, impedindo de movimentar. Então, é por isso que a gente, com o tempo, vai tratando aquele músculo enfraquecendo. O meu foi preventivo, assim, não tinha muito o que fazer, então foi pouquinho, e aí deu super certo. Eu fiz também um pouquinho de preenchimento, só que eu tá vendo? Esse negócio vicia. Porque daí eu comecei a olhar e comecei a pensar que eu acho que eu precisava colocar mais preenchimento na minha olheira. E eu acho que por isso que começa a partir um exagero, porque é um tratamento que resolve muito rápido, é um resultado imediato praticamente. Não é tão dolorido, apesar de ser invasivo. E aí a gente pega um dinheiro, o primeiro dinheiro que a gente pega, a gente já quer enfiar no rosto. Não tem muito o que fazer. Na questão de quando a gente afina, como chama esse procedimento quando a gente afina aqui? O queixo. Quando afina o rosto, você fala a mandíbula? Isso, a mandíbula. Como chama esse? Então, envolve preenchimento também. A gente tem ângulos do nosso rosto, né? Então, quando a gente faz preenchimento aqui na região de malásia, gomática, mandíbula e mento, que é muito chamado de 3M, quando a gente faz essas três áreas, a gente afina o rosto, dá a impressão de que afinou o rosto. Então, a gente melhora a papada porque a gente vai projetar o queixo, então a gente melhora um pouco essa questão da papada, a gente faz essas linhas oblíquas e aí a gente consegue dar essa impressão de rosto mais fino.
Tá todo mundo ficando com o mesmo rosto, eu acho. Todo mundo fazendo os Sim, tá mesmos acontecendo isso. não tá todo mundo assim parecendo meio parente, porque tá todo mundo com o mesmo rosto. E aí existe algum procedimento que eu queira fazer no meu rosto que eu não precise ficar com esse rosto tão quadradinho, tão perfeitinho igual as pessoas estão ficando? Como que funciona? Porque, Então, Henrique, de verdade, esse assim, é... o projeto, Hum, eu penso que na minha cabeça, assim, que eu, né, só na minha cabeça de cliente, assim, de paciente. uhum, O projeto, ele não tem que ser individual para cada paciente? sim, Então, cada paciente precisa. tem um tipo de rosto. E por que todo mundo sai Uhum. com o mesmo rosto? Então, eu acho que isso parte também do pressuposto que os profissionais criaram uma receita de bolo, assim. Isso acontecia muito antigamente também. E tem alguns profissionais que ainda têm esse conceito na cabeça e vão colocando aquela receita para todo mundo. Então, a gente tem noção da cefalometria, que chama, né, que é a ciência que estuda essa questão de proporção, de linhas e tudo mais. Só que a gente tem que pensar que cada pessoa tem um rosto diferente, né? Cada rosto é diferente. Então, por exemplo, tem gente que tem o rosto simétrico, como eu tenho um pouco também o rosto um pouco simétrico. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma. Eu não posso chegar e deixar o rosto simétrico, totalmente simétrico, porque todo mundo tem um rosto assimétrico. Então, e aí dá a impressão que você olha para todo mundo, principalmente as mulheres, elas estão todo mundo com o mesmo rosto. Daí eu estou me sentindo estranha e diferente porque eu não estou com o mesmo rosto. E aí acabo querendo fazer, nem por conta que eu estou achando bonito, mas porque eu estou me achando diferente. Então, essa questão, se a gente não parar para analisar e pensar consciente, afeta a nossa autoestima de um jeito negativo. E não é porque eu acho bonito, é porque eu não estou me achando bonita, eu estou me achando diferente, porque isso tá parecendo ser comum, isso tá parecendo ser o normal. Uhum, E por isso que eu te sim. perguntei, e aí essa é a minha dúvida, se todo mundo sai com o mesmo rosto ou se tem lugares que Não. fazem um projeto para cada paciente. Não, assim, tem que sempre individualizar. Não tem como fazer assim, lista de bolo, não tem como. E aí, esse é o problema. É fazer lista de bolo para todo mundo que deixa todo mundo igual. Todo mundo igual e acaba atingindo quem tá diferente, porque né, tá sendo o meu caso, de pensar assim, nossa, mas eu tô tão diferente, assim, tá muito diferente, Uhum, porque tá todo mundo muito igual. E aí eu falei, mas eu não acho tão bonito essa questão desse queixo muito fino, uhum. desse rosto muito quadrado, mas também eu não quero ficar diferente, igual diferente do que o pessoal tá ficando. E aí eu acho que atinge muita gente também. É uma questão também que as pessoas eu acho que têm vergonha de falar. Ah, eu não tô me sentindo É, bem porque eu não tô parecida, mas também eu não quero ficar parecida porque eu não acho bonito. É aquele efeito manada que a é, gente fala. Você acaba entrando sim, na é onda o e povo. fazendo, né? Sim. Então é isso. Tem que realmente, você tem que procurar um profissional que realmente vai te olhar como um todo e te individualizar e perceber as diferenças que tem no seu rosto, né? As proporções, onde que é assimétrico, onde que não é. O que que você quer manter também no rosto. Tem uma questão também na harmonização que é interessante, que muitos profissionais às vezes não se atentam, que é, por exemplo, um paciente. Sabe aquele furinho no queixo que alguns pacientes têm? Principalmente o homem tem aquele furinho no queixo, né? Aham. Então, é sempre pra você perguntar: você quer ficar com esse furinho no queixo? Você quer tal coisa no seu rosto? Porque você não pode já só ir preenchendo e deixando tudo nivelado, tudo bonitinho, tudo certinho. Você tem que perguntar ao paciente o que ele quer manter ou não. Você tem Ah, que priorizar isso. é importante. É importante ouvir. Porque realmente, alguns antes e depois transformam a pessoa. Eu vi até um meme esses dias no Instagram, eu achei muito engraçado. Porque daí você casa com a pessoa, você não conhece o passado dela, e você tem um filho, o filho vem completamente diferente, você não entende nada. Quem que essa criança puxou? Porque não parece nem com a mãe, nem com o pai. E aí você fala, claro que não parece, né? Eles mudaram a cara toda, não tem como. Então a gente está sendo muito iludido por aí. Eu fico chocada com a diferença que o tratamento faz, tanto pro bem, que você olha e você pensa, nossa, essa pessoa ela tá mais jovem, tá mais bonita, mais viva, um rosto mais vivo, de uma Uhum. pessoa que se transformou completamente, que nem parece mais. Sim, E esse peso, essa exatamente. medida, eu acredito que tem que partir muito mais do profissional do que do próprio paciente, porque a gente vai chegar lá querendo mudar a cara toda mesmo, né? Se tiver condições Sim, de mudar, vai exatamente. querer mudar. Exatamente. Então tem que ter esse equilíbrio do profissional também. A gente tem que saber falar assim, não. A gente tem que saber falar não. A gente não pode só sair injetando e fazendo o que o paciente quer. A gente tem a nossa posição profissional, a nossa conduta. Então a gente tem que falar, não, aqui já tá bom, não vamos preencher mais. Por isso Né? eu Tem acho paciente que às vezes exagera importante. muito. Por isso é importante procurar profissionais sérios. Que profissionais sérios também sabem falar, não. Não é só uma questão de, tá bom, você quer, eu vou fazer.
E aí vai lá, faz, pega aquele dinheiro e o paciente sai, talvez feliz na hora, mas depois arrependido. E esses tratamentos, eles têm reversão? Por exemplo, o pessoal que está fazendo o queixo, que está afinando mandíbula, como que está funcionando isso? Depois tem reversão, não tem? Então, quando a gente fala de preenchimento, se for o caso de preenchimento, que a gente pode usar o preenchimento para isso, do preenchimento a gente tem a hialuronidase, como eu falei. Então, é um enzima que vai degradar o ácido hialurônico. Mas também tem outros procedimentos que a gente pode usar também, que são ultrassom, então ele vai agir na camada de gordura. Então, ali já não tem como eu reverter de forma rápida. Então, o paciente vai ter que ganhar uma gordura ali ou fazer uma cirurgia, por exemplo, para injetar a gordura de volta lá. Então, quando a gente fala de coxinhos de gordura, quando a gente tira aquele coxinho de gordura, a gente reduz aquele coxinho de gordura, aí realmente não tem como eu reverter tão fácil. E mas preenchimento a gente consegue. Nessa imagem que a gente tá vendo agora, eu percebo que ela tá sem pezinho de galinha ali. Tá super natural ali, até a pele tá mudadinha. E como que funciona, Rick, esses procedimentos? Eles são caros, depende muito do que o cliente, o paciente precisa. Então, tudo vai depender da indicação do paciente, tá? Tudo vai partir de uma consulta. Eu preciso fazer a consulta pra gente avaliar tudo e ver qual a quantidade que vai ser, qual o produto que eu vou usar. Então tem isso também, não posso só usar uma marca de toxina pra todo mundo também. Que a gente conhece Botox, que é uma das marcas da Consus Cotonete, né? Que é o nome assim genérico para tudo, que o pessoal geralmente usa, mas existem muitas marcas de Botox, de toxina, né? Então eu não posso usar uma marca para todo mundo, então vai depender muito da indicação do paciente, questão de quantidade, região. Então, quanto mais cedo você começar, é melhor, porque você vai usar menos produto. Então, como você falou, você está fazendo Botox preventivo, toxina preventiva. Então, a toxina preventiva é ótima, porque você vai tratando aquele músculo aos pouquinhos e aí você, lá na frente, não vai precisar usar uma quantidade exorbitante, né? Uma quantidade muito grande para tratar o músculo. E aí, dependendo, então, da toxina, muda o valor ou não? É tudo um padrão? Independente da marca? Depende da quantidade. Depende da quantidade da marca que a gente vai usar. Muito bacana. E qual é a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo? Porque a estética no Brasil, no mundo também, muda muito. Toda hora tem algum procedimento novo, uma marca nova. Como que vocês estão lidando com isso? Faz 2 anos que você está na área. Faz quase 3 anos que eu tô na área. 3 anos. Nesses 3 anos já mudou um monte de coisa. Já entrou tendência, saiu tendência. Nossa. Não para nunca. Todo ano. Todo ano. O que realmente fica? Então, o que realmente fica é o que a gente tem em comprovação científica. Então, a gente tem que, como profissional, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, marcas que surgem no mercado, produtos com substâncias que não foram testadas por muito tempo, que são estudos, às vezes, só da própria marca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muitos pacientes não se atentam sobre isso, né? A gente vai lá no profissional que usa tudo de novo, só que a gente tem que tomar cuidado. A gente sempre espera quando é algo novo ali. Eu costumo esperar um tempo para analisar tudo, estudar um pouco, para ver se aquilo ali tem base científica ou não. Tem muito aparelho, principalmente, acontece muito sem aparelho na área da estética, parece muito aparelho novo, com promessas milagrosas e tudo mais, mas a gente vê que não tem base, sabe? Assim como também produtos também, como técnicas mudam toda hora. Se você perceber, se você que é profissional sabe, toda hora muda técnica, toda hora mistura não sei o que, mistura não sei o que lá, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquela mistura ali, aquela técnica não tem base científica e a gente coloca o paciente em risco. Rick, sobre procedimento, agora saindo dos botox da vida, dos preenchimentos, procedimentos faciais. Aquela maquininha, aquele laserzinho que sobe. Livian? Lavian trata mais questão de pele. O Lavian trata mais questão de pele, qualidade de pele, né? Inclusive, essa é uma tendência, inclusive, dessa questão desse movimento mais natural, né? Do clean. Então, a gente foca muito mais em qualidade de pele do que mudar o rosto. Que eu acho que é muito mais, né, chique, né? Você melhorar ali a pele, deixar a pele bonita, radiante. E só fazer um refinamentozinho com preenchimento, bioestimulador e tudo mais. E o Lavian, ele realmente funciona? Não minta para nós. Funciona. Funciona não, mesmo. Ele funciona. Vai depender como também... que é o resultado? É na primeira sessão? Como que funciona? Conte passo a passo que isso me interessa. A gente geralmente indica umas 3 sessões, mais ou menos, tá? Pra gente ver um resultado. Mas geralmente na primeira sessão a gente já vê um pouquinho de diferença já. Mas sempre todo tratamento você tem que ter umas sessões.
Qual é a diferença entre Ele Botox melhora e manchas. Lavian? Ah. Vai, Botox e Lavian. O Lavian ele vai tratar a questão de pele, manchas, poros, vai tratar a qualidade da pele. O Botox ele vai agir no músculo, então ele vai tratar o movimento, a cinética, né, do rosto. Entendi. Mas entre esses dois procedimentos... Ai, nossa, é difícil. Ah. Mas eu acho que eu vou com toxina. Eu acho que eu vou Botox. Eu acho que eu vou com toxina. É muito importante. É muito importante, não dá. Verdade. E também é muito mais fácil. É muito, tipo, o resultado já é muito visível ali na hora. Sim. A gente, como cliente, como paciente, como profissional, já olha, já vê o resultado. Porque a gente tem isso também como profissional, de gostar de ver o resultado na hora ali. Porque é satisfatório tanto pro paciente quanto pro profissional. Então, provavelmente o Botox realmente te traria mais orgulho, assim, também. de olhar e falar, nossa, deu certo. E aí explica mais um pouquinho sobre o Lavian para nós. Isso muito me interessa. Então, o Lavian, melhora ele a é um pele. laser de tudo. Melhora a pele, poros e manchas. Ele ajuda nisso, basicamente. E aí, na primeira sessão, a gente já consegue ver um resultado. Na primeira sessão a gente vê, depende muito de paciente. Então tem essa questão também, sobre questão de sessão, de individualizar. Vai depender do paciente, do organismo do paciente. Quando a gente fala de duração de procedimento, por exemplo, preenchimento. Voltando ao preenchimento, né? Tudo vai depender do organismo do paciente. Geralmente a gente tem ali um período, né, geral que dura, né? Geralmente é 8 a 12 meses. Só que vai depender do corpo do paciente. Então, se aquele paciente tem... é saudável, pratica atividade física, bebe água bem, se alimenta bem. Então, um paciente que cuida bem da saúde vai durar mais tempo. Agora, um paciente que às vezes que fuma ou que é sedentário vai durar um pouco menos. Então, tudo isso depende. A mesma coisa com o Lavian também, com a resposta da pele. Se a pele tiver uma boa qualidade, ela vai responder bem melhor do que o paciente que tem uma qualidade de pele mais pobre. E aí, na terceira sessão, o resultado já sai excelente. Geralmente a gente já tem um resultado ali. Mas muda bastante, manchas profundas ou manchas superficiais? E muda. Depende muito da extensão daquela mancha, né? Vai depender muito. Então a gente tem que... Quando a gente pensa em tratamento, a gente não pode focar em um procedimento só. A gente tem que pensar em uma abordagem multiprocedimentos. Então a gente tem que agir de diferentes frentes. Então quando a gente vai tratar, por exemplo, uma pessoa que está com a pele muito envelhecida, a gente tem que entrar com o máximo que a gente puder de procedimento. Então a gente entra ali com bioremodelador, como o Profilo, né, que eu gosto muito do Profilo. A gente entra com o Lavian para tratar qualidade de pele, bioestimulador, preenchimento, para tratar a questão estrutural. Às vezes tem paciente... Quando a gente envelhece, conforme vamos envelhecendo, a gente tem absorção óssea também. Então a gente tem que tratar todas as camadas da pele. Então lá no começo a gente tem o osso, tem gordura, tem músculo, tem pele. Então a gente tem que tratar tudo essas camadas para a gente poder ter uma diferença e realmente tratar aquele envelhecimento. O bioestimulador, ele funciona como? O bioestimulador, ele vai estimular colágeno, basicamente. Então, ele vai causar uma inflamação localizada, né, local, e vai estimular colágeno. Então, ele vai tratar essa questão da ligiderme, a questão de flacidez de pele, não muito severa. Lavian e bioestimulador? Bioestimulador. E aí, como que funciona o bioestimulador? Passo a passo do bioestimulador. O bioestimulador, a gente vai diluir ele, geralmente a gente vai fazer na face, né? A gente vai diluir ele e fazer um pontinho anestésico e fazer toda... Aí vai depender do paciente também, né? Pra gente fazer os vetores via área que precisa e injetar ele como se fosse um líquido. Ele é um pouco mais em questão de oclusão vascular, ele é bem mais seguro do que o preenchimento, por exemplo. Então ele é bem mais tranquilo. Então a gente vai lá e injeta ele um líquidozinho e ele vai estimular colágeno com o tempo. Só que o resultado dele não é imediato. Então, com o tempo, vai melhorando a qualidade da pele também. Então, a gente vê aí uma diferença com alguns meses depois da aplicação. E aí muda o derretimento também da face, por exemplo, quando a gente vai ficando com esse bigodinho chinês, é porque o músculo já tá derretendo aqui. Dá até um pavor falar essa palavra. O rosto está derretendo. Então, bigode chinês... E aí, como que funciona? Aí, essa partezinha, o bigodinho chinês, tipo, o músculo caiu aqui. Aí, o bioestimulador, ele entra e... colágeno, estica... dá uma melhorada. Só que bigode chinês, ele envolve várias frentes também. Não dá pra, por exemplo, tem paciente que às vezes acha que é só preencher. Não, aqui. Geralmente não. Geralmente tem que dar uma sustentada. Por quê? Essa região aqui, ó, a nossa pele, conforme vai envelhecendo, ela vai descendo assim, ó. Aí forma o bigode chinês.
Então, a gente tem que sustentar aqui. A gente tem que fazer bioestimulador também. A gente também tem que fazer preenchimento estrutural, né? Que é o preenchimento lá em região óssea, né? Periósteo, para a gente dar uma levantadinha, né? Estruturar essa região. Aí depois que a gente vai pensar em refinar essa região aqui. A gente tem que primeiro tratar tudo que vem de cima para depois a gente descer para a região do bigode. Então a gente trata o músculo que tá descendo, coloca ele no lugar para depois vir preenchendo aquela marquinha, essa marquinha no caso que fica por conta Isso, depois que a gente trata todas essas questões. Porque Aí quando eu depois que a gente procurei vem aqui sobre meu ver. bigode chinês, foi exatamente isso. Não quiseram fazer o preenchimento porque falou assim que não fazia sentido, que realmente eu teria que fazer algum tipo de tratamento primeiro para fazer essa sustentação. E eu, como cliente, achei que era só chegar lá porque estava me incomodando o bigodinho chinês e aí não, realmente me explicaram exatamente que precisa mesmo dessa sustentação. Então, entre o Lavian e o bioestimulador, Bioestimulador. E aí, entre todos os procedimentos, se eu quero fazer alguma coisa, eu chego na clínica e falo, Ricardo, eu preciso muito mudar o meu rosto, não tô me sentindo bem, mas eu só tenho dinheiro para fazer um procedimento. Qual é o procedimento que você me indica? Bom, quando a gente pensa em embelezamento, é preenchimento. É preenchimento. Então, se você não tá com envelhecimento severo ali, não tá com realmente, você não se incomoda com, ou não se incomoda, né, com a questão da flacidez de pele e tudo mais, é preenchimento. Se você quer embelezar, se você quer ver a diferença, que nem eu fiz preenchimento de olheira recentemente. Era o que me incomodava muito, então eu precisava muito fazer. Então, já vim com preenchimento direto, eu também fiz um pouquinho aqui também nessa região, porque eu também precisava, não tinha muito malar. Então, eu precisava colocar no malar na região do zigomático, coloquei e já... Nossa, a diferença é nítida, assim, faz muita diferença o preenchimento. É muito importante. E para você ver, de quando eu te conheço da faculdade para agora, eu noto uma jovialidade, mas sem tirar suas características de quando eu te conheci. Então, eu consigo te olhar e te reconhecer, mas eu olho e te reconheço. Tipo, nossa, como o Ricardo ele tá mais jovem, e não mudou a sua característica. E eu acho que esse é o procedimento ideal, é o procedimento que traz essa leveza, essa beleza, sem exagero. Sim. Olha lá as fotinhas de você na faculdade, todo novinho. Você foi ao congresso que eu fui no passado. E passa rapidinho. Olha a olheira, nossa, olha como muda, né? Ó, já dá pra ver a diferença nessa foto aí, eu não tinha feito ainda. Dá pra ver que tem muita diferença. Olha a diferença que faz. E aí, o que acontece? Você continua com a mesma característica, só que mais jovial. E eu acho que essa é a mágica. Sim. Ele deixa você descansado, ele vai te descansar, trazer assim, um fresh pro teu rosto, né? Ele não vai mudar você. Tipo assim, você pode estar derrotado, mas você está belíssimo. Não fica com aquela cara de derrotado. Nossa, mas você tá passando por tudo isso, nem parece, sua pele tá ótima. É esse resultado que a gente quer. É sobre isso. É sobre isso. E agora eu fiquei toda interessada em fazer o bioestimulador agora. Eu preciso preencher os cantinhos da minha sobrancelha, que eu tava falando com o Rick essa semana, mandei mensagem pra ele. E aí eu vou pedir pra ele deixar o endereço da clínica. Rick, fala pra gente o endereço de onde você tá atendendo, para as meninas poderem te procurar. Eu tô atendendo na Rua China 545. Aí vocês podem me procurar também no Instagram, né, que é @doutor.ricardo_figueiredo. Elas podem entrar em contato comigo, que a gente pode marcar uma consulta e ver tudo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar. O atendimento, ele é orgânico. Vocês vão chegar lá, o atendimento humanizado. Você vai falar no WhatsApp. Não é aqueles robozinhos, porque a gente falar com robozinho ninguém merece. Eu não gosto. Na hora eu desisto, eu deixo pra lá. Eu prefiro atendimento orgânico, porque tem dúvidas que esses robozinhos não vão conseguir tirar. Então, de imediato, vocês vão entrar em contato com o Ricardo. O atendimento é orgânico, não é longe, é aqui em Americana. Vocês vão chegar lá, vai fazer a fichinha de avaliação, de anamnese, e ele vai te falar o melhor resultado. Eu acredito que dá para fazer um pré-atendimento, se a pessoa quiser fazer online, né, Ricardo? Dá, a gente consegue fazer consulta online também, pra gente ver tudo certinho no dia, só chegar e fazer o procedimento aqui em Americana. E na clínica, vocês fazem qual tipo de tratamento? Então, no momento eu tô atendendo com preenchimento, o Profilo, que é um bioremodelador, é como se fosse um bioestimulador, mas ele é bem mais leve, assim, ele não vai fazer tanto volume, então ele é bem naturalzinho também, gosto bastante, ele é bem leve. Microagulhamento também, que é para manchas, que é ótimo também, para questão de pele, poros e tudo mais.
Limpeza de pele, que é muito importante, gente. Sempre começa pela limpeza de pele, é Muito. muito importante pela limpeza de pele. Uhum. E intradermoterapia também, que é a injeção, assim, com a agulha de ativos que a pessoa precisa, vai depender da pele da pessoa. E aí a pessoa consegue saber o que ela vai precisar fazer no dia, ou chega lá já sabendo, se entrar em contato com o Rick e agendar uma consulta online, que também dá super certo. Dá pra fazer assim, Isso porque aí. hoje em dia tá todo mundo na correria, ninguém tem mais tempo e a tecnologia veio pra ajudar a gente a conseguir amenizar o tempo, já chega lá sabendo o que dá pra ser feito ou não. É importante que o cliente/paciente não minta sobre o estado de saúde, porque Sim, pode muito causar uma importante. intercorrência e aí a culpa não é da clínica, não é do profissional, a responsabilidade vai ser de quem sempre está mentindo, porque acontece muito. Eu, gente, já quis mentir em Sim, alguns lugares para fazer o que eu queria fazer. Só que a gente precisa ter consciência que são procedimentos invasivos, são procedimentos que são super sérios. A pessoa estuda praticamente a vida inteira para conseguir fazer e entregar esses tratamentos, para você chegar lá, mentir e fazer que dê errado. Fica ruim tanto para o profissional quanto para o cliente ou paciente, que talvez vai ser sim, irreversível. Quantas coisas a gente vê por aí, vê na internet, procedimento que parece ser simples, a pessoa chega lá e dá tudo errado. Então, a saúde é em sim. primeiro lugar, a consciência mais ainda, para que ninguém saia prejudicado, porque a tecnologia, a biomedicina, a medicina, a ciência está aí para nos ajudar a ficar melhor com tudo que a gente faz, com tudo que a gente tem e com tudo que a gente é. A gente não pode perder a nossa personalidade, né, Rick? Sim, exatamente. É só refinar a beleza, não mudar. Isso mesmo, só refinar a beleza e não mudar. E de tudo isso, Rick, qual é o conselho que você dá como biomédico e como paciente também, né? Porque você também faz os procedimentos. Uhum. Para as mulheres que hoje se olham e não se reconhecem, mas ao mesmo tempo não sabem o que fazer para melhorar. Não. O primeiro passo é procure um profissional de confiança. Esse é o primeiro passo. Assim, um profissional que você confia e que você vê que ele prioriza a saúde e é baseado em ciência, né? Que ele estuda sobre ciência. É muito importante porque você, às vezes, ele tá se sentindo mal, tá com a autoestima baixa e vai escolher um profissional que não prioriza a sua saúde, dá algum problema. Então é sempre bom você priorizar isso. Você vê o profissional que você está fazendo, porque existe muita coisa errada por aí, gente. Muita coisa errada. Então procurem, gente, sempre cuidar e sempre ter cuidado com quem vocês procuram para fazer os procedimentos, porque fura pele, é invasivo e tem que ter consciência, tem que ser uma pessoa completamente responsável, uma pessoa que vá se responsabilizar caso haja uma intercorrência. Não dá pra gente ir em qualquer lugar, não dá pra gente ir porque a amiga foi e foi baratinho e deu certo com ela. A gente não sabe o que estão usando por aí. Sim. Então, o profissional ele realmente tem que ser de confiança. E hoje em dia, profissionais por indicação ainda é o melhor que há, Ricardo. Não tem jeito. Sim, Porque sabe o que sim. acontece? A gente vê tanta clínica de nome, renomada, com não sei quantos mil seguidores no Instagram, fazendo um monte de cagada. Hora que batem lá, vigilância sanitária bate, polícia bate, tá tudo errado, tudo irregular, as pessoas não têm conhecimento, não têm técnica, não são profissionais da área, só estão fazendo. Gente, é muito perigoso. Então, ainda, quando a gente fala Sim. de procedimento invasivo, o melhor que há é indicação. Indicação de pessoas de confiança, que conhece o profissional, que conhece a conduta, o caráter do profissional, porque não tem como. Eu vou chegar numa clínica, não sou especialista naquilo, eu tenho que, no mínimo, ter confiança no caráter do profissional que está me atendendo. E eu Sim, espero que com vocês, certeza. hoje, com esse podcast, com esse programa, com o Ricardo aqui, tenham consciência disso. Eu acho que o caráter do profissional vale muito mais do que a clínica que ele atende, porque hoje em dia tem muita clínica sendo fechada, clínica de nome, clínica que famoso frequenta, que as pessoas são irresponsáveis, caráter zero, porque se uma pessoa ela aceita fazer uma coisa que ela não sabe fazer, sem saber se vai dar errado ou não, ela não tem caráter nenhum, ela não está tendo responsabilidade nem com a vida dela, porque ela pode ser presa. Imagine com o paciente que chega lá, né, Rick? Sim, Então, exatamente. gente, cuidado.
é pra gente melhorar, é pra gente ficar mais bonita, é pra gente se cuidar, mas antes disso é pra gente ter consciência de onde a gente tá se colocando, porque ter consciência também é amor próprio. O programa já tá acabando, o bate-papo voa. Você vê que é rapidinho, Rick, não tem como. Se for falar tudo, a gente fica muito tempo. Eu deixo você super convidado para quando sair estéticas novas, procedimentos novos, vir contar pra gente. Claro, vem sim. E hoje a gente encerra por aqui. E eu encerro indicando para vocês o Ricardo, que é ótimo. Atende aqui do lado. Melhor gastar meia horinha para ir num profissional que vai te atender com coerência, um profissional correto, do que economizar essa meia hora e dar errado. E é isso. Rick, vamos deixar aí uns 10%, 15% de descontinho para as clientes que forem através do podcast? Vamos, claro, Fechou. Deixa assim. Então, se você tá querendo fazer olheira, preenchimento, conhecer os procedimentos do Ricardo, e eu nem tinha falado com ele, eu tô colocando ele no fogo agora. Eu quero que vocês entrem em contato, eu vou mandar esse link desse programa hoje, e eu tenho certeza que você vai amar. O Ricardo é um amor, é super de confiança, a gente estudou junto e ele só tirava 10. Eu ficava assim, meu Deus, como assim esse menino era o melhor da sala? Então eu conheço o Ricardo desde lá, por isso eu quis que ele viesse, por isso eu quis trazê-lo, para que vocês possam conhecer profissionais realmente capacitados no que estão fazendo, para vocês não fazer qualquer coisa em qualquer lugar, porque além de tudo, esse podcast chama Autoestima 360. Eu não traria aqui uma pessoa que fosse irresponsável e que não fosse da minha confiança. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença do Ricardo, a presença de vocês, que sempre está aqui comigo. Quinta-feira, a gente mudou o programa já faz um tempo, mas eu vou deixar aqui de novo. Antigamente era às 10h30 da manhã, Rick, e agora a gente assiste o programa às 19 horas. Então, eu mando o link para vocês. A nossa programação mudou das 10h30 da manhã para as 19h, porque tinha muita gente querendo assistir, mas não estava conseguindo por conta do horário. E não tem mais desculpa. Então, um beijo e até a próxima quinta-feira. Tchau, gente. Obrigado, viu, Dani?